A verdade por trás do Dia das Mulheres pode ser um pouco nebulosa para muitas pessoas. O fato é que o dia 8 de março foi uma data estabelecida para lembrar a luta das mulheres pela igualdade. E é por isso que nada melhor do que celebrar o Dia da Mulher honrando mulheres. Mulheres que lutaram para abrir caminhos para que outras pudessem construir a sua própria jornada. Mulheres que não se conformaram com estereótipos encontrados na sociedade e fizeram de tudo para reformular ideais conservadores. Mulheres que se viram no dever de ocupar ambientes que antigamente eram considerados estritamente masculinos. Mulheres incríveis que fazem parte da história do Brasil, da nossa história. Maria José de Castro Rebelo se consagrou na história como a primeira mulher a assumir serviços diplomáticos no Brasil. Ela se mudou para o Rio de Janeiro em 1918 com o único objetivo de ingressar em carreira diplomática. O que ela não contava, porém, era que o Ministério das Relações Exteriores iria negar o seu pedido de inscrição unicamente por ser do gênero feminino. A polêmica foi tanta que, sob pressão, o atual ministro acabou deferindo a inscrição. Maria José foi aprovada em primeiro lugar no concurso e manteve carreira na diplomacia até a sua aposentadoria. Incrível, né? Vamos conhecer então a história de Joana. Joana França Stockmaier foi a primeira mulher admitida no Serviço Público Federal do Brasil. Por intermédio da imprensa nacional, Joana serviu como monotipista, onde exerceu a profissão até a sua aposentadoria em 1944. Em 2008, Joana foi declarada patrona da servidora pública brasileira. E até hoje, ela é uma grande inspiração para servidoras públicas do país inteiro. Além de Joana e Maria, diversas outras mulheres também marcaram a história com excelente perseverança e profissionalismo. Esse é o caso de Mirtes Gomes de Campos, a primeira mulher a executar a advocacia no Brasil. A jovem concluiu seu bacharelado em Direito em 1898, mas só pôde exercer de fato a advocacia quase 10 anos depois. O que ocorreu foi que Mirtes sofreu fortes discriminações pelo seu gênero, o que acabou entrando no seu caminho para ingressar no quadro de sócios do Instituto dos Advogados do Brasil. Por muitos anos, a sua presença no tribunal foi sempre considerada um grande evento e motivo para reacender o debate sobre a atuação da mulher na sociedade. Porém, anos depois, Mirtes não estaria sozinha no tribunal. Teresa Grisolia Tang foi a primeira mulher a se tornar juíza no Brasil. Quando ingressou em 1954, ela se manteve a única mulher no judiciário por quase 20 anos. Em 1975, foi designada desembargadora e ocupou diversos cargos no Tribunal de Santa Catarina, incluindo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, vice-presidente do tribunal e corregedora-geral de Justiça. Maria José, Joana, Mirtes e Teresa foram mulheres que pouco ouvimos os seus nomes, mas que marcaram a história do Brasil. Elas representam vozes que não se deixaram calar mesmo com a forte discriminação contra o seu gênero. Hoje em dia, o número de mulheres no mercado de trabalho aumentou consideravelmente. Atualmente, 45% das pessoas no mercado de trabalho são mulheres. Mas a desigualdade de gênero ainda é observada quando analisamos cargos, salários e oportunidades de trabalho. Em questão de rendimento médio total, por exemplo, mulheres ganham em média R$ 500 a menos que os homens. E o salário médio de mulheres diretoras e gerentes é aproximadamente R$ 2.000 mais baixo que o dos homens que ocupam o mesmo cargo. É por isso que, apesar da extrema importância de conhecer a história das mulheres do passado, também precisamos ouvir as mulheres que fazem parte do nosso presente e que lutam diariamente contra essa discriminação. Hoje vamos conhecer a história de uma mulher que também marcou a história do Brasil. Sua jornada é repleta de confiança, resiliência e determinação. Olá, alunas estrategistas! Eu sou Núbia Oliveira, sou auditora fiscal na Receita Federal do Brasil, também sou coach no Estratégia Concursos, além de organizar aí algumas trilhas estratégicas dos concursos de área fiscal. Como vocês podem ver, eu sou só mais uma das muitas mulheres no Brasil que exercem os mais diversos papéis
Parece que a gente, né, às vezes nasceu predestinadas aos múltiplos papéis na vida. A gente também é mãe, né, tem casa, às vezes é casada, tem marido. Então, e a gente também tem sonhos, a gente também quer se realizar profissionalmente e no afã de conseguir tudo isso, a gente vive uma vida tentando não deixar nenhuma das petecas cair, nenhum dos pratos se quebrar. E foi assim, no afã de tentar conciliar todas essas coisas, conciliar todos esses papéis, que eu resolvi estudar para concursos. Sou formada em pedagogia, me formei nessa área não por uma paixão, me formei porque, morando eu no interior do Pará, era uma das poucas opções disponíveis ali na cidade em que eu morava. Hoje agradeço muito por ter feito este curso, porque apesar de profissionalmente não ser algo que tenha me trazido estímulos, né, para permanecer nessa área, foi extremamente benéfico, está sendo extremamente útil hoje para a minha atuação como coach. Foi um pouco de sorte, né, no momento que eu tinha alguns cursos para ter decidido por fazer a pedagogia. Atuei na área por algum tempo e percebi que, apesar de ser uma linda área, afinal a gente está trabalhando com educação, a remuneração dos profissionais dessa área é uma remuneração muito aquém do que eles merecem, né? Na verdade, do que seria justo para uma sociedade em que tanto se tem para se formar e a gente valoriza tão pouco os profissionais de educação. Sabendo disso, vendo que as perspectivas na minha área elas eram muito ruins, eu resolvi então estudar para concursos para poder conseguir, né, assim, sem nenhuma demagogia, conseguir aí um salário melhor. É óbvio que quando eu decidi estudar para concurso, eu primeiro fui ver as coisas na minha área e eu vi que dentro da minha área, por melhor que fosse o concurso, eu não ganharia metade, por exemplo, do salário de um auditor fiscal. Então, eu vi que o concurso de auditor fiscal não precisava de formação específica, eu poderia ser pedagoga, eu poderia ser dentista, eu poderia ser médica e eu poderia fazer esse concurso. Então eu falei, por que não eu? Se qualquer pessoa com qualquer nível superior pode, eu também posso. Então eu fui atrás desse sonho, né? Fui entender como ele funcionava para poder começar a estudar. E quando eu decidi fazer isso, eu decidi principalmente porque a minha vida naquele momento ela não estava legal, né? E não era só profissionalmente, mas profissionalmente é o que estava na cara. Tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente não está feliz, mas tem aquelas que doem mais. E naquele momento era a vida profissional que estava doendo bastante. Eu falei, vou tentar organizar isso. Eu acho que eu mereço muito mais da vida do que até então ela tem me ofertado. E aí naquele momento eu escolhi, até para tentar melhorar minha situação de vida, começar a estudar para concursos. Naquele momento eu já era mãe, tá? Eu era mãe de duas crianças, de 2 filhos. Na época eu já era casada e eu já trabalhava também, né? Trabalhava na minha área como pedagoga. E aí eu pensei, poxa, eu vou colocar mais um papel dentro da minha vida e eu preciso ter tempo para isso. E aí eu replanejei toda a minha vida, comecei a me organizar de todas as formas possíveis, organizar com o supermercado, organizar com as crianças, pedir ajuda aos outros. E era necessário que isso acontecesse porque às vezes você olha para a sua vida e olha para o futuro e você não vê expectativas de melhoria. Então se você hoje não fizer nada para melhorar, o futuro vai chegar, mas a melhoria não. Então eu falei, eu preciso parar e eu preciso repensar a minha vida profissional para poder chegar onde eu quero. Quando eu decidi estudar para concurso, eu não sabia exatamente onde eu estava me metendo, porque essa é uma jornada que a gente começa com uma grande vontade de chegar lá, de ser aprovada, de ter o cargo dos sonhos, a vida dos sonhos, mas o processo para se chegar até lá é um processo muito duro, muito árduo e que leva tempo. E exige também muitas renúncias, né? Então eu comecei meio sem saber exatamente o que era necessário, o que deveria ser feito e fui tentando meio que às cegas. Aos poucos fui descobrindo esse caminho, fui vendo que o buraco era cada vez mais embaixo, que eu realmente precisaria estudar muitas horas, mas
a cada vez que eu penetrava mais e mais nesse mundo, mais eu me encantava, eu me apaixonava por ele. Porque se era algo difícil, significa que eu tinha um espaço lá na frente, porque eu só ia terminar, eu só ia desistir quando terminasse. Então eu ia ser aprovada de qualquer forma, porque o desistir no sentido de não fazer mais não existia no meu vocabulário. Eu ia até o fim. E quanto mais difícil eu percebia que era, mais aquilo para mim se tornava algo que eu queria mais e mais. Porque eu sabia que lá na frente poucos chegariam, mas eu ia chegar porque eu tinha decidido que eu ia fazer. E foram 3 anos, quase 4, estudando para concurso, uma média aí de 4 horas por dia, né? Para poder conseguir tirar essas horas com qualidade, eu estudava muitas vezes de madrugada. Inclusive, eu sou responsável pela criação da sala Estudantes da Madrugada no Fórum Concurseiros. Quem acompanha sabe dessa sala. E isso fazia com que não só eu tivesse aquelas horas de estudo, mas que eu tivesse aquelas horas de estudos com qualidade. Conseguisse render muito além do que eu talvez rendesse se eu estivesse dando essas horas de dia, né? E as coisas foram dando certo, fui me preparando para o concurso da Receita Federal, que era o meu grande objetivo, mas no período, né, conforme a gente vai estudando, vai se aprimorando, consegui ser aprovada em diversos outros concursos. Hoje eu sou aprovada em 7 concursos aí no Brasil, e isso para mim é um motivo de grande orgulho, porque mesmo partindo de uma realidade onde tudo dizia para que eu não fizesse aquilo, afinal eu já era casada, já tinha filhos pequenos, já tinha um emprego, já era concursada, mas eu queria muito mais da vida. E aí, um dia, né, depois de tanto estudo, foram quase 4 anos, né, como eu falei, foram mais de 3 anos, chegou o dia da prova, né, e deu certo, e eu fui aprovada naquele concurso que era o meu objetivo final. A partir daí, né, a vida começou a mudar, e começou a mudar numa perspectiva muito grande, muito absurda, porque quando você realiza um sonho desse, um sonho tão difícil, daquele tipo que você pegou as rédeas da sua vida na sua mão e disse para onde você ia, e você conseguiu levar, isso faz por você, às vezes, o que anos de terapia não faz. Porque o que a gente ganha em autoconfiança, em autorrealização, faz com que você se sinta capaz de fazer qualquer coisa. E aí também quando você conserta um aspecto da sua vida, você também parte para consertar todos os outros. Afinal, a gente está aqui para viver uma vida plena. E se a gente não está vivendo, tem algo errado. Ou somos nós que não estamos fazendo por onde. Então, passei e naquele momento fui tomar posse, morava no interior do Pará. O governo me nomeou para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. E eu me mudei com toda a minha família para esta cidade. E lá comecei a viver uma nova vida, com um novo trabalho, novas perspectivas. E fui começando a organizar todos os outros fatores da vida que até então não estavam muito bons. Às vezes as pessoas me perguntam, Nubia, em quem que você se inspirou para fazer tudo isso? E eu falo para vocês que inspiração, ela vem tanto de cima quanto de baixo. E no meu caso, a inspiração ela veio de baixo, de muito baixo. Ela veio dos problemas, dos muitos problemas que eu tinha na vida, das muitas infelicidades que uma vida que não é sua, que você às vezes não escolheu viver, ela traz. E eu gostaria de deixar hoje como mensagem para vocês que a vida tem que ser nossa. As escolhas têm que ser nossas. As consequências, boas e ruins, também são nossas. Mas nós somos os agentes da nossa própria vida. E nós temos o direito de tomar decisões, de arcar com elas e de seguir até alcançar o que a gente quiser. Porque a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. A gente é capaz, desde que esteja disposta a pagar o preço. E se o seu desejo, se o seu objetivo é passar num grande concurso, aquele que vai mudar a sua vida, corre atrás. Corre atrás de verdade. Faz as coisas darem certo. Abre mão do que for necessário. Porque lá na frente vai valer muito a pena.
Reviver a história é um passo importante para entender o atual lugar em que nos encontramos e a não esquecer o nome de mulheres que nos ajudaram a conquistar esses espaços. Enfrentar a discriminação pode ser uma tarefa difícil. Nesse Dia das Mulheres, reconheça o seu trabalho e o trabalho daquelas à sua volta. O reconhecimento é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa.